A gente está acompanhando aí muita volatilidade do mercado financeiro já há algumas semanas. No começo desta semana nós tivemos um dia de muita turbulência na segunda-feira, bolsas despencando em todo mundo, o dólar disparou aqui no Brasil e depois estamos vendo aí altos e baixos até no próprio dia. E é sobre essa movimentação, os fatores que têm influenciado esse movimento do mercado, que nós vamos conversar agora com o Sérgio Machado, que é gestor da Trópico SF2 Cash. Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Sérgio, a gente tem cada dia uma justificativa do mercado, né? Já teve variante Delta, já teve expectativa em relação à mudança da política do Federal Reserve lá nos Estados Unidos, ambiente político no Brasil. Qual que é a justificativa nesta quinta-feira? E eu achava que a gente ia falar sobre um dólar mais alto, que ele chegou perto dos 5,22, agora ele está na faixa dos 5,20, a alta é de 0,16, diminuiu a alta, mas ainda nesse patamar aí dos 5,20, e a Bolsa de Valores em queda de 0,15%. Bom, Denise, eu acho que tem que se tomar muito cuidado nessas épocas, onde a gente tem pressões muito grandes, não só no Brasil, né? No Brasil é que a gente vive aqui e nós somos bombardeados aí pela artilharia de Brasília, que ela não se cansa de infernizar a nossa vida, né? Mas do lado de fora você tem um mercado internacional aí com grandes dúvidas, né? Você tem as commodities que pressionaram muito os preços nos últimos meses, agora parece que dão uma realizada, mas depende, né? As agrícolas nem tanto. A dúvida quanto à inflação lá fora, se é passageira, né, que a moda é falar que a inflação é passageira no mundo inteiro, e a gente sabe bem como é passageira aqui no Brasil. Passageiros somos nós desse dragão aí que quem é mais velho conhece bem e o estrago que pode fazer. Então, na verdade, a gente tem mercados muito nervosos, né? Lembrar que lá fora estamos nos preços mais altos das ações, dos títulos, você tem uma inflação de ativos muito grande e começa a ter agora o risco de uma inflação que potencialmente podia gerar uma necessidade de aumento de taxa de juros lá fora, e isso ser o bendito alfinete para explodir a grande bolha, né? A maior bolha de todos os tempos, a mãe de todas as bolhas que tantos grandes analistas internacionais já têm avisado consistentemente. Então, o risco nessa altura, eu até hoje no meu Twitter de manhã eu falei, né? Ontem explicaram pela manhã alta do dólar, pela mesma razão que explicaram à tarde a baixa, né? Então, o que eu frisei é assim, a única coisa que fica clara é que ninguém está entendendo nada, né? E é difícil de entender. Se você colocar num momento desses, com esse grau de incerteza local e internacional, a cada momento você quiser explicar um movimento, a chance de falar bobagem é gigante. Você falou, né? De manhã estavam procurando uma explicação para alta, agora vão procurar uma explicação para baixa. Não houve, o mercado está oscilando. Se você olhar contra os nossos pares internacionais, nós estamos no meio da bagunça. Você tem a moeda sul-africana, né, caindo quase 0,8, né, o dólar subindo 0,8, aqui nós estamos aí caindo 0,3, o dólar subindo 0,22, 25, alguma coisa assim, e tem, né, o rublo melhor, a moeda mexicana 0 a 0, então nós estamos no meio da bagunça, não temos nada. Hoje, se você olhar, a moeda ela está simplesmente inserida num contexto mundial. Eu acho o seguinte, a gente tem hoje, adicionalmente, aqui, essa bomba relógio que é essa reforma tributária. Porque isso daí pode gerar, porque muito se fala do impacto da reforma tributária em dividendo de bolsa, então fica com aquela racional, não, o dividendo não pago, é reinvestido, isso é bom para a empresa, mas na verdade você tem que pensar que as empresas de bolsa são o quê? Estão numa mão, você tem uma infinidade de empresas, e aquele fenômeno que foi
criado, que é a pejotização, né, são as pessoas físicas que acabaram se transformando em empresas para ter um impacto menor de tributo, e que você teria a volta disso tudo. E a pressão potencial de uma remessa de recursos para fugir dessa tributação, porque as pessoas simplificam e falam assim, não, mas é só 20%. Não, você pensar que tem hoje o cara que tem grandes fortunas, que estão dentro de empresas que já são tributadas pesadamente no Brasil, você teria na última linha uma tributação adicional de 20%. Então não é tão simples. É bom, às vezes assim, né? Você falar na teoria é muito simples, né? Falar, não, é simplesmente você reinveste. Não é assim. A decisão das pessoas, principalmente de investimento, você pensar que uma empresa vai ter os seus investimentos direcionados só pelo aspecto tributário, é no mínimo pobre o raciocínio, né? Você tem que pensar que o investimento ele tem que estar focado numa expectativa de retorno, no crescimento, de perenização da empresa e coisa e tal. Não porque, agora vai pagar, já que eu não vou, para não pagar imposto de dividendo, eu reinvisto. Você depende, você tem necessidade de reinvestimento. Então, eu acho que o problema maior é que essa reforma, que existiu uma reforma muito boa no Congresso, que não foi usada, puseram uma outra, estão descaracterizando tanto que o risco de sair um monstrengo é gigantesco, né? E como todo monstrengo, você não sabe se ele vai sair e morder você e aonde vai morder. Então, esse já dá uma coisa que dá para, inclusive, notar o impacto dessa dúvida, é que veja o fluxo financeiro que foi publicado, o fluxo cambial que foi publicado ontem pelo Banco Central, onde você já teve uma retração, né? Você teve mais saída de recursos bem diferente do que estava acontecendo nos últimos meses. O balanço da Bolsa também, né, mostra a saída de recursos. Isso. É que a bolsa ela não é não é um indicador tão bom, Denise, porque ele simplesmente fala, o gringo que vendeu bolsa ou comprou bolsa, mas essa grana, ela está no Brasil, tá certo? Ela já está aqui no Brasil. Eu gosto muito mais de olhar o fluxo efetivo cambial, né? O fluxo que o Banco Central ele publica toda semana, que dá justamente essa percepção dos movimentos cambiais, porque você nota que a balança comercial segue altamente positiva, ou seja, nós estamos vendendo muito mais do que compramos, mas na hora que você vê o fluxo financeiro comercial, ele está negativo, ou seja, o cara que está comprando mercadoria importada, ele está antecipando o dólar, e o cara que está vendendo, ele está postecipando a entrada do dólar, coisa que nós já vimos esse ano acontecer, né? Se lembra daquela volatilidade que houve no começo do ano, porque estavam com juros errados, que você tinha grandes resultados na balança comercial e fluxo financeiro pífio, né? Ou até negativo. Então, eu estou mais preocupado ver esse fluxo recente, que ele está, inclusive, revertendo um comportamento que estava vindo bem positivo de novo entrada de dólares no Brasil. Porque a gente precisa dessa entrada. Porque um lado, você nota que esse aumento também da volatilidade no mercado de câmbio essa semana já é reflexo do que a gente viu na semana passada, que o fluxo começa a minguar a entrada de dólares, então o mercado ele começa a ficar seco, né, que a gente fala. Então você tem pouco vendedor. Ao ter pouco vendedor, você tende a ter mais volatilidade, né, o mercado tende a oscilar mais, ele fica mais sujeito a sofrer oscilações em função de movimentos, né? Se alguém precisa fazer uma remessa maior e tem pouco dólar à disposição, o mercado tende a dar uma subida maior. Então, às vezes, ele dá uma subida que não tem nenhuma explicação, é simplesmente falta de liquidez momentânea, né? Então, por isso que tem que tomar muito cuidado com essas explicações meio, né, definitivas, né? O mercado subiu por causa do ministro, o mercado caiu por causa da aprovação, não é bem assim. Nessa hora, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. A única coisa que a gente sabe é isso. Tem
um potencial de pressão pelo político, por esse particular que a reforma tributária, eu volto a frisar, é muito importante, tá certo? A visão que às vezes está sendo meio leniente nesse sentido, de falar, não, bom para dividendo, bom para a Bolsa, não é bom para a Bolsa nada. Aumento de tributação na última linha não é bom para ninguém, só é bom para o governo. Sérgio, eu queria fazer uma observação em relação a isso. Quando saiu o parecer do relator, nós tivemos um alívio no mercado. Inclusive, eu conversei com o relator nessa semana e ele falava exatamente disso, que o impacto inicial da proposta apresentada pelo ministro Guedes foi muito negativo e o relator meio que trouxe um alívio. Você acha que foi momentâneo, então, que estruturalmente o mercado ainda está preocupado com o que vem pela frente? Sim. Você nota que, inclusive, o próprio relator... E vem uma porção de insights, né? Ele conversou ontem, teve uma reunião com os empresários que saíram desanimados, ou seja, eles puseram um bodesauro dentro da sala, né? Aí estão tirando uns bodinhos, né? E aí tira, e esse é o problema. A gente está tirando os bodinhos e a gente não sabe quantos bodes vão ficar, né? Qual é o diabo do monstrengo que vai ficar lá dentro, né? Eu acho que tem umas coisas positivas, que tinha umas barbaridades, por exemplo, que eles tinham proposto igualar o imposto regressivo, e teve gente no mercado que comemorou, ai que beleza. Isso é um horror, porque na hora que você iguala o imposto com o tempo, qual vai ser a propensão do cara alongar o seu investimento, tá certo? Porque uma das coisas é taxa e outra coisa é regressão tributária. Aí sim, o tributo, vamos dizer, nesse caso, ele gera um fator positivo. E lembra que a gente tem, que é engraçado, porque todo mundo fala, não faz diferença, essas mesmas pessoas que há meses atrás falavam que o Brasil estava insolvente, que o problema era o fiscal, que ele não conseguia captar, e aí o cara bate palma para uma coisa que dificulta, basicamente, quem é o grande tomador de recursos do Brasil? É o governo, né? Se você desestimula o alongamento da dívida, sendo que a gente tem uma dívida hoje a níveis muito incômodos, né? 90% quase do PIB, mas isso ter saído foi bom. Então, mas ainda tem bodes, né? Então, enquanto a gente não souber a extensão real desse pacote, o mercado vai continuar com essa ansiedade, pelo menos, né? E tem a questão política também, né, Sérgio? Que tem mexido com o mercado, dessas desculpas diárias que nós temos em várias ocasiões, o mercado responde a notícias da área política. Não, sem dúvida. Eu acho que essa dificuldade de governar, isso daí está impactando sem dúvida nenhuma. E a cada dia, dependendo de como as coisas são feitas, como são feitos os ajustes lá, quais são as trocas, isso daí gera desconforto sem sombra nenhuma. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender a conviver, que a gente vai conviver pelo menos no próximo ano e meio até a eleição. E a tendência é que a coisa se agrave até, porque quanto mais polarizada tiver a eleição, mais vai ser complicado. Eu não vejo assim. Eu sou extremamente pragmático, Denise. Eu vivo nesse mercado há 40 e tantos anos. Da mesma forma que eu falo assim, calma aí, não fica tentando explicar o movimento do dólar pelo que foi falado em Brasília, também não é falar assim, fica tranquilo que está tudo bem. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem, tanto internamente como externamente, fatores de pressão que vão continuar, e alguns vão se acirrar. O que eu estou dizendo é o seguinte, nesse caso da tributária, que esse já é uma coisa diferente. A gente está nesse recesso, né, até o fim do mês, e aí depois vai vir uma decisão. E essa decisão, sim, ela tem um caráter mais contundente. Tomada a decisão, falou, esses caras vão pagar, esses não, vamos desonerar esses, vamos reonerar esses, vamos ver no frigir dos ovos quais são os impactos que isso vai gerar nos mercados,
tá certo? Principalmente eu acho que é bolsa e, para mim, muito mais preocupante, câmbio. É isso, ouvimos o Sérgio Machado, que é gestor da Trópico SF2. Sérgio, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, Denise. Boa tarde.